Olá, pessoal! Eu vim aqui para trazer alguns esclarecimentos e ajudar vocês um pouco mais com o experimento 3, que é referente a medidas de pressão. Eu percebi que várias pessoas têm dúvida com esse experimento, tá? E como ele também é importante para o que ele aborda, né? As conclusões que a gente vai ter e os resultados vão contribuir também para o resto do curso de mecânica dos fluidos. A gente estuda manometria, pressão, etc. Eu não vou ficar na parte teórica, eu vou mais ficar na parte prática, dos cálculos que vocês vão fazer, para poder ser mais objetivo, né, esse vídeo. Então, vamos lá. Então, aqui tá o esquema do que a gente tinha lá no experimento. Eu não achei uma foto muito boa, não tinha uma foto muito boa aqui de como era, mas vocês lembram, a gente seguiu o seguinte procedimento, né? Encher aqui um tubo com essa válvula aqui V2 fechado e a V1 aberta. Melhor fazer isso com a pontada. Né? A V1 ficava aberta e a V2 fechada. Depois que a gente enchia aqui esse tubo, né? A gente abria V2, fazia uma leitura aqui no manômetro, naquele manômetro analógico, que é esse aqui, né? MA, a gente chama de MA, que ele dá a leitura da pressão em milímetros de mercúrio. E depois fazia a leitura da diferença de altura aqui, né? No MU, que é o nosso manômetro em U. Manômetro cujo fluido era tetrabromoetano. Então, era exatamente isso aqui que a gente via, né? E aumentando a pressão, que a gente ia lendo aqui no manômetro no manômetro analógico, perdão. A gente aumentava a pressão aqui, que a gente conseguia ver, né? E ia aumentando essa diferença de altura H, não é isso? E vocês faziam essa leitura, faziam a leitura da pressão no manômetro analógico e depois dessa diferença de altura aqui no manômetro em U. Então, o que a gente anotou aqui em MU crescente, que era a gente ia aumentando a pressão, né? Foi esse H aqui que a gente anotou. Essa diferença de altura no manômetro. Aqui em MU decrescente a mesma coisa, o que a gente lia era CH, só que aí estava no processo contrário, né? Lembra que a gente ia fechando a válvula para poder a pressão ir diminuindo, enquanto no crescente a gente ia aumentando a pressão. Então, o que é que a gente vai precisar fazer aqui nesse relatório? Encontrar a pressão em MU para cada leitura feita em Pascal e milímetros de mercúrio. Quero escrever com branco. Então, aqui, como é que vocês vão encontrar essa pressão em MU? Vocês lembram que aqui, esse lado do manômetro, esse lado 1 aqui, ficava aberto à atmosfera, e esse lado 2 ficava em contato com aquele tubinho lá, que levava o ar que a gente tinha enchido com a bombinha de pneu. Então, à medida que a gente ia abrindo a válvula, essa altura H aqui ia aumentando, vocês iam lendo, né? Isso. Então, aqui pela equação manométrica, vocês já viram, né? A gente poderia fazer assim. P1 mais essa diferença de altura aqui, que vocês anotaram que foi uma soma, né? Porque a gente fazia assim. Essa altura aqui mais essa aqui. Foi isso que vocês anotaram aqui, em MU crescente e em MU decrescente também foi isso aqui, foi uma soma. Então, que vai ser H, que é essa soma, vezes o peso manométrico, né? Que no caso, esse fluido aqui era o tetrabromoetano. Isso tudo aqui igual à pressão em 2.
A gente lembra que a pressão em 1, como ele estava aberto à atmosfera, então a gente considera em 0. Porque vocês podem até pensar, mas por que não coloca aquele 101,3, 103, eu esqueci, que é o valor da pressão atmosférica em Pascal, né? Mas ambos esses lados aqui, eles estão sofrendo ação da pressão atmosférica. Aqui desse lado a gente não tem vácuo agindo. Desses dois lados a gente tem pressão atmosférica, só que aqui a gente tem um adicional da pressão que a gente estava fazendo com aquele ar. Então, por isso, a gente considera 0 porque a gente tem dos dois lados, né? A pressão em 1. Agora, isso aqui é 0, então a gente encontra aqui a pressão em 2, né? Que é a pressão que vocês querem achar, essa pressão em MU é H, a diferença de altura, vezes o peso específico do tetrabromoetano. Então, vocês vão fazer isso aqui para todas as leituras em MU que vocês fizeram, crescente e decrescente. Vocês vão fazer esse cálculo aqui. Só que quando vocês fizerem esse cálculo aqui, vocês vão achar um valor de pressão, que eu vou chamar aqui de pressão em MU, né? Em Pascal. Vou botar aqui só um exemplo. 1000 Pascal. Vocês já acharam 1000 Pascal. A pressão aqui em MU na primeira leitura crescente. Isso aqui em Pascal. Só que ela pediu, né? Em Pascal e em milímetro de mercúrio. Então, vocês vão ter que calcular todas essas pressões em Pascal, dessa forma aqui. E em milímetros de mercúrio, fazendo a conversão, que eu vou explicar agora. Se você tem uma pressão em Pascal, né? Por exemplo, 1000 Pascal. Para você converter ela para milímetros de mercúrio, você tem que dividir pelo peso específico do mercúrio, que é 13.600, né? Então, vai ser 1000 Pascal por 13.600. Aqui vai ser Newton por metro cúbico. Inclusive, é até interessante colocar aqui qual é a unidade Pascal, né? Pascal é Newton por metro quadrado. Então, cortando aqui, a gente vai ter uma pressão de 0,073 alguma coisa metros de mercúrio. Então, se você quiser em milímetros de mercúrio, aí você só faz multiplicar isso aqui por 1000, né? Então, aí você vai ter vezes 1073 milímetros de mercúrio. Essa vai ser a sua pressão em milímetros de mercúrio. Então, vocês vão fazer isso aqui para cada uma daquelas pressão em Pascal que vocês calcularam. Fazendo no Excel é bem rapidinho, né? Só que aí a gente tá usando um peso específico, né? Para calcular aquelas coisas. Vocês lembram que peso específico é a massa específica vezes a gravidade. A gente não deu o peso específico, nem a massa específica do tetrabromoetano, né? A gente deu a densidade. Vocês lembram que a densidade é igual a massa específica do fluido sobre massa específica da água. Então, se a gente já sabe a densidade, que é 2,95, que sabe a massa específica da água, que é 1000, a gente pode achar a massa específica do tetrabromoetano, que vai ser a densidade vezes a massa específica da água. Se a gente considerar que é 1000, né? A gente vai ter 2,95 vezes 1000. Então, a massa específica do tetrabromoetano é 2.950 quilogramas por metro cúbico. Se a gente multiplicar isso aqui por 10, por exemplo, vou considerar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado,
a gente vai ter 29.050 newton por metro quadrado, metro cúbico, desculpa, que aí vai ser o peso específico, né? Na letra B, ela vai pedir para vocês traçarem os gráficos das pressões em MU, que são as verdadeiras, as pressões que vocês leram no manômetro em U, contra as pressões em MA, né? Então, aqui, ó, vocês vão traçar um gráfico relacionando essas pressões em MU crescente com MA crescente, primeiro gráfico, e o segundo gráfico vai ser relacionando MU decrescente e MA decrescente. Então, vai ser um gráfico relacionando esses dois, um gráfico de dispersão, desse tipo aqui, tá? Vocês vão colocar... Aqui eu botei milímetros de coluna d'água, mas não precisa, acho que pode ser aqui em Pascal ou em milímetros de mercúrio, né? Aqui ela não especificou qual seria a unidade, mas como vocês já calcularam, como a pressão aqui, né? A pressão do manômetro analógico é já em milímetros de mercúrio, aí fica mais fácil vocês traçarem aqui em milímetros de mercúrio, né? Então, vocês vão usar esses valores para traçar dois gráficos, um para decrescente e um para crescente, dessa forma aqui, porque aí vocês vão poder relacionar, né? Relacionar, já que era a mesma pressão que estava atuando ali, será que o manômetro analógico está medindo a mesma pressão que o manômetro em U? Ele está calibrado? Porque, se não me engano, o objetivo do experimento é calibrar o manômetro analógico. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu esclareci tudo que tinha para ser esclarecido. A questão do cálculo dos desvios, que ela vai pedir na TC, ela explica como é que faz. O cálculo dos desvios já no roteiro, então eu não vou repetir porque é muito simples. E é isso.